Olá, estudantes! Sou Andresa Magalhães, professora de História. Vamos falar hoje a colonização espanhola na América. A conquista da América Espanhola foi um processo de ocupação da América pelos espanhóis e consequente controle sobre a área até então ocupada pelos povos nativos. A colonização espanhola na América se caracterizou pela modificação da estrutura política, econômica, religiosa das sociedades que habitavam naquele território. Com isso, os espanhóis introduziram no continente americano uma nova religião, um novo idioma, uma organização econômica e social. Vamos ver a seguir 3 pontos importantes para essa conquista: ocupar o território americano, dominar mais regiões e mercados para legitimar a sua ocupação e expandir o catolicismo. Agora vamos ver detalhadamente cada um deles. O poder político garantia a difusão da fé, enquanto a Igreja Católica legalizava a apropriação dos territórios. Por parte, a burguesia financiava a tomada de bens alheios, em nome do rei. Neste documento, ficavam estabelecidos os deveres de cada uma das partes que participava na ocupação do novo domínio. Assim, neste documento estava especificado as condições básicas das expedições, o quanto de dinheiro seria aportado pela coroa e pelos particulares. Vamos ver a seguir. A economia, ela precisou de 2 pontos muito importantes, que era a forma de trabalho. Ela veio como estabelecer na América espanhóis, depararam com populações organizadas e regidas por um rei. Então, tinha esse regime. E o que eles fizeram? Deste modo, além das suas próprias regras, que as regras que eles tinham, com a encomenda, e os colonizadores empregaram os costumes locais para aproveitar a mão de obra indígena, como a mita. Então, nós vamos ver 2 palavras interessantes que apareceram: encomenda e mita. A encomenda era uma instituição em vigor dos reinos de Castela e foi adaptada nas Índias, América. A encomenda permitia ao encomendeiro, um fidalgo espanhol, a cobrar tributos na forma de trabalhos ou bens materiais a determinadas populações indígenas. Como foi isso? Aí, em troca, o encomendeiro deveria evangelizar, cuidar, defender dessas populações. Os abusos cometidos por este encomendeiros levou várias ordens religiosas a protestarem junto ao rei. Mas, de fato, a coroa já pensava em aboli-la 50 anos após a sua instituição. Também, a própria população indígena se rebelava contra este sistema, como foi o caso da revolta liderada pela indígena Bartolina Sisa, em 1750 a 1783, na atual Bolívia. Outra palavra muito interessante que apareceu, lembrando que eu falei, foi a mita. O que é a mita? Consistia numa prestação de trabalho que a população masculina fazia ao Inca. Geralmente tratava-se de ajudar na construção de templos e caminhos. Em contrapartida, recebiam proteção e oferendas aos deuses. Os espanhóis usavam essa medida e essa mesma ideia em todo o território do vice-reino do Peru. Desta maneira, as tribos indígenas eram confinadas e recebiam o catecismo. A fim de pagar por esses custos, deviam realizar a mita. Esta geralmente consistia no emprego de parte da população na exploração das minas de prata durante o ano, mas neste período ela só podia ficar dentro das minas por 3 semanas e as condições não eram nada agradáveis. E lá, muitos indígenas empregados como mão de obra chegavam à morte. Vamos ver agora como foi a administração da América Espanhola. Essa administração, ela veio como vice-reino. Então, ela tinha os vice-reinos, que era o da Espanha, o vice-reino da Nova Granada,
E depois ela precisou modificar um pouco essa administração, passando pelas capitanias. E nós vamos ver agora cada uma delas. A administração e depois como surgiu as capitanias e mais tarde qual foi e como foi dado este poder político. Importante ressaltar que esses territórios eram considerados com uma própria extensão do reino espanhol. Daí o nome vice-reino. A metrópole possuía as seguintes instituições para administrar a colônia. Uma delas, lembrando que eu falei que eles iam dar uma organização administrativa. Agora vem uma delas, que é a Casa de Contratação. O que foi essa Casa de Contratação? Responsável por registrar todas as pessoas que lhe dirigiram-se e se estabeleciam nas Índias, Américas. Igualmente, anotando as mercadorias, provinha os pilotos de mapas que eles traziam e ainda exerciam a justiça. Tínhamos também o Conselho das Índias, outro termo. Auxiliava o rei na tomada de decisões relativas aos seus domínios na América, em termos de justiça, econômica e até durante a guerra. Outro que vamos aprender, então nós já estamos indo para o terceiro, Real Audiência. Eram os tributos de justiça estabelecidos nos vices-reinos e que julgavam os crimes cometidos por seus habitantes. Com isso, vieram vários ideais. Então, agora, eles formaram 4 grandes importantes nomenclaturas para essa administração na América Espanhola. Agora nós vamos ver os ideais que foram implantados e de onde surgiram. Com as reformas iluministas criadas pelo rei Carlos III, em 1716 a 1788, no século XVIII, os vices-reinos foram desmembrados em 4 e foram criadas capitanias. Lembra que eu falei que aqui tinha os vice-reinos e depois surgiu as capitanias. Então, foi agora que começou a surgir as capitanias. O objetivo era encontrar uma forma de melhorar a administração local. O vice-reino tinha territórios de grande extensão e população. Eram os mais rentáveis para a coroa espanhola. Estavam governados por um vice-rei. Sua formação era vice-reino da Espanha, do Peru, da Nova Granada e da Prata. Já as capitanias que foram criadas foram estabelecidas em zonas de maior conflito com a população indígena. Então, precisavam ter maior controle. Então, por isso que elas foram criadas. Eram alvo de ataques de piratas também, que foram a Guatemala, a Cuba, a Venezuela, o Chile e São Domingos, em Porto Rico. Os cargos políticos, lembrando que eu falei que íamos aprender sobre administração. Agora vamos saber os cargos políticos. Os cargos políticos nas colônias espanholas eram administradas por funcionários nomeados pelo próprio soberano. Vamos aprofundar um pouco mais nesses cargos políticos. Vice-rei. O que era o vice-rei? Era o cargo mais alto dentro dessa estrutura e ocupado por um nobre ou fidalgo diretamente indicado pelo rei. Possuía autoridade máxima e dele dependiam algumas capitanias gerais. Capitão-geral, segunda palavrinha, título utilizado por quem estava frente às capitanias gerais. Governadores, terceira palavrinha, auxiliavam o vice-rei ou capitão-geral a administrar o território. Cabildo, quarta palavrinha, era uma espécie de conselho formado pelos proprietários e homens de destaque da sociedade, inclusive o clero, que se reunia no edifício de mesmo nome, como cabildo. Então, podemos perceber que houveram várias modificações. E agora, tanto na administração quanto na política, vamos ver um pouco da sociedade. A sociedade colonial na América Espanhola estava marcada pela coroa e também
coroa que era o rei, e também pela sua cor de pele. Com o passar do tempo, devido à união interraciais, o local de nascimento seria mais importante um grau de mestiçagem. Então, eles tinham nomenclatura para dar a cada grau de sua cor. Então, vamos começar. Chapetones, espanhóis recém-chegados nas colônias hispânicas. Crioulos, eram filhos de espanhóis nascidos na América. Negros escravizados. Os africanos escravizados eram trazidos por traficantes ingleses e portugueses que contavam com a participação de investidores espanhóis. Indígenas, povos nativos e suas formas de vida. Mestiço, era uma sociedade em que a cor da pele determinava o seu lugar na hierarquia social. Então, daqui, eles visavam que essa sociedade ela é classificada pela cor. Então, cada um tinha o seu nome. Vamos chegar a uma conclusão desse contexto histórico. A chegada dos espanhóis à América em 1492, a expedição liderada por Cristóvão Colombo iniciou um grande processo de ocupação do território. Os conquistadores encontraram na América chamada Índia, por eles, grandes civilizações que possuíam estrutura política, social bastante complexa, e o que conferiu em grandes dimensões e empreendimentos espanhóis. A chegada dos espanhóis ao continente americano aconteceu durante o processo das grandes navegações que ocorreram a partir do século XV, em virtude da necessidade de encontrar rotas comerciais para expandir o comércio europeu. Então, essas grandes navegações precisavam de quê? De rotas novas para garantir este comércio. Aqueles que se arriscavam e cruzavam o Atlântico nesse projeto de expansão procuravam uma chance de enriquecimento, principalmente com obtenção de metais preciosos como ouro e prata. Para ficar gravado na memória de vocês, que as conquistas, elas sempre vêm para uma ocupação de território, ela modifica uma sociedade tanto política e administrativamente. Boa aula, ficamos por aqui com mais esta aula. Para acessar nossa plataforma SMED GV, basta apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela.